Fala, meu parceiro rubro-negro, a gente vai estar vendo aí agora a entrevista do ex-preparador físico do Flamengo, porque ele não trabalha mais no Flamengo, Rafael Vinícius, no qual ele simplesmente divulgou várias coisas absurdas que aconteceram no Flamengo 2021, tá? Tá aqui, ó, crossfiteiro, sabotagem no Mengão, tá? Sabotagem, mas é sabotagem no Mengão. Entrevista ao BarbaCast, a gente vai estar assistindo agora. Se você ainda não é inscrito no BarbaCast, se inscreve, meu parceiro. Botão vermelho aqui, se inscreve. E se inscreve também aqui no canal, né, meu velho? Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Ó, vou mostrar, ó. Aqui tá subscrever, mas aí no teu deve estar inscrever, ó. Que nem no BarbaCast, ó. Pá, pum, pum. Simples, parceiro. Faz aqui no canal Mengão Melhor, depois vai lá no BarbaCast e faz a mesma coisa. Se inscreveu? Então vambora pra entrevista aqui, dá o like e compartilha também, beleza? Nesse print que viralizou aí dessa sua resposta, não foi só uma, né? Você deu mais de uma até recentemente também, sobre isso, porque muita gente da torcida pegava no seu pé, atribuindo todas as lesões do ano passado a você, que mesmo que você quisesse, seria impossível que você fosse responsável por todas elas. E nela, você falou sobre tentar desenvolver o seu trabalho, eu não sei as palavras exatas, tentar desenvolver o seu trabalho, mas não conseguir da maneira ideal. Como é que era trabalhar desse jeito, cara, lá? Então, o que acontece? No ano passado, éramos 3 preparadores físicos, certo? Eu era o terceiro. Existe uma hierarquia. Existe o primeiro preparador, o auxiliar direto dele e o terceiro preparador. Eu era o terceiro preparador. Então, eu não tinha autonomia nenhuma para poder prescrever ou implementar qualquer metodologia de treino, qualquer exercício, qualquer atividade sem autorização, sem o consentimento do preparador principal. Então, assim, o que eu menos fazia ali era prescrever treino, era poder implementar as ideias de treinamento, os conceitos, as metodologias de treinamento que eu, inclusive, gostaria muito. E não foi possível por isso, porque eu era apenas o terceiro preparador físico. Isso é natural, existe essa hierarquia. Nenhum cara que... Eu era o mais novo, eu era o mais recente e o terceiro nessa escala. Então, assim, nenhum outro lugar, nenhuma empresa, ninguém chega mandando, né? Você começa por baixo, você vai crescendo, até um dia você ter alguma autonomia para poder dar ordens ou implementar suas ideias e poder fazer com que aquilo aconteça. Isso, de fato, não chegou a acontecer. Eu achei que eu fosse conseguir implementar muitas coisas, que não foi possível por conta disso, pela falta de autonomia que eu tinha, pela posição que eu ocupava. Mesmo assim, eu conseguia aprender muita coisa também, né? É claro que o ambiente do futebol te ensina muito, principalmente como que é essa dinâmica de dia a dia, de calendário apertado. Falando em calendário, esse é outro fator, pode parecer clichê, mas é inevitável, eu já falei disso aqui no nosso bate-papo, é inevitável fugir disso, cara. Isso daí, as lesões, elas não tem como não serem atribuídas a um calendário congestionado, um esporte como o futebol, um esporte de altíssima intensidade. Os atletas percorrem ali de 10 a 11 quilômetros por partida em alta intensidade, atingem velocidades acima de 30 quilômetros por hora, com acelerações, desacelerações, trocas de direção, frenagens, giro, traumas, impacto, falta. Então, assim, é muito agressivo para o corpo, para o cara, às vezes, só ter 48 horas para se recuperar de tudo aquilo. E quanto mais cansado o cara vai ficando, ele acaba ficando mais suscetível a se lesionar, né? Então, cara, foi isso. Eu pouco tinha autonomia. Mas tinha muita lesão, né, Rafael? Mas vamos continuar. Só que quando dava merda, desculpa o termo, acho que aqui é um canal aberto, não tem problema, né? Pode falar o caralho que você quiser. Quando dava merda, né, eu queria botar na minha conta. E aí até que eu ouvi uma frase de um cara que está há muitos anos no futebol, que estava lá dentro do clube, também não vou citar o nome, que ele falou, Rafael, futebol é assim, cara, futebol é a arte de empurrar a pica pro cu do outro. Aí eu falei, cara, faz sentido. Você acabou de ler Luxemburgo? Talvez ele... Como é que é? Talvez ele tenha inventado essa frase. E aí, cara, eu ouvi isso de um profissional lá dentro e é isso. Quando dá a pica, né, eu quero empurrar, todo mundo quer encostar, colar o cu na parede e empurrar a pica pro cu do outro. O meu cu era o cu mais novinho e eu queria empurrar toda a pica pro meu cu.
E aí eu ficava vendido, porque ao mesmo tempo eu também tava ali dentro, não podia me Tirem as crianças da sala. defender, não podia chegar e falar, não, mas eu não fiz nada, foi fulano ou ciclano que fez alguma coisa, ou alguma coisa foi feita errada, nem caberia fazer isso, até porque, como eu falei, lesões elas são multifatoriais, não dá pra você achar um culpado, é uma série de fatores que podem interferir pra uma lesão acontecer. Fora outras coisas que muita gente não sabe, muitas vezes o jogador ia para um jogo num sacrifício porque era um jogo decisivo e já sabia que aquele jogador tinha um risco maior de se lesionar, mas o treinador e toda a comissão quiseram bancar aquela situação. Não, o risco é alto, mas vamos bancar porque esse jogo é importante, vamos botar esse Quem era o treinador? cara para jogar, quando muitas vezes o mais indicado, vamos dizer assim. Não o mais indicado porque, assim, se é um jogo de tudo ou nada, às vezes o mais indicado é botar o cara pro tudo ou nada mesmo, porque é um jogo que vale uma classificação, é um jogo que vale um título, alguma coisa final, assim. Né? Então, às vezes, o cara tem que ir pro tudo ou nada, ia no risco e isso acabava gerando alguma lesão. Só que ninguém sabia o que estava por trás disso tudo, né? Então, assim, muitas vezes as lesões eram causadas pelos riscos que se assumiam também, né? E isso faz parte do esporte de alto rendimento. A lesão, ela faz parte do esporte de alto rendimento porque os caras estão sempre no limite. É isso que eu tô falando. O cara tá machucado, tá machucado não, o cara tá com dor, tá falando que tá com aquele desconforto, mas ele tem que ir pro jogo porque o jogo é muito importante. O cara já vai sabendo que pode estourar. Às vezes dá certo e não estoura, mas às vezes estoura e você já sabia que aquilo poderia acontecer. Então isso acontece também, né? E aí eu pouco tinha autonomia, mas quando dava merda, queriam empurrar a merda no meu cu. Então, assim, devido ao nível de informações que muitas vezes eram divulgadas por jornalistas irresponsáveis que pegavam meias verdades e transformavam aquilo, uma meia verdade, numa grande mentira, usando de toda essa grande mentira, ele pegava um pentelho daquilo e aquilo era uma verdade, ele criava todo um cenário mentiroso, acabava envolvendo o meu nome numa situação como eu era o grande culpado. E acho que assim, a corrente acaba arrebentando no elo mais fraco. Eu era o elo mais fraco da corrente. Como eu falei, eu era o cara que estava ali há menos tempo, eu era o cara que menos tinha autonomia, menos tinha poder de fazer alguma coisa ali dentro do departamento. Então, porra, vamos empurrar no cu desse cara aí, vamos botar na conta dele. E assim, coisas que eram faladas, faz a gente até pensar que isso daí, todo mundo já fala também abertamente, que existem pessoas lá de dentro que passam informações para fora. Então, se um cara lá de dentro passa uma informação mentirosa, a pessoa que recebeu essa informação pensa que, porra, é o cara lá de dentro que está falando isso. Então, isso é verdade. Só que o cara que está lá dentro, ele também tem um interesse nessa informação. Seja ele qual for, ele tem algum interesse. Pode ser para prejudicar o outro cara, pode ser para tirar o dele da reta. Então, esse cara que está lá dentro passa uma mentira para fora e essa mentira é passada por um jornalista, que o cara que tem o poder da mídia, ele solta isso na mídia como sendo uma verdade, o grande público acaba acreditando. Isso vira uma verdade. E eu, estando lá dentro, não tinha o poder de esclarecer muitas coisas, nem de me defender. Então, assim, eu apanhei muito calado, cara. Não foi fácil. Assim, várias vezes eu ficava tristão, chegava em casa, caraca, meu irmão, porra, tô tomando porrada pra caramba, não tenho culpa de nada disso. Até porque não tem um culpado, é um contexto de coisas, como eu falei, as lesões elas são multifatoriais, é o calendário, enfim, são inúmeros motivos que podem causar, mas era tudo na minha conta, e eu, além de ter que apanhar calado, recebia a culpa sem ter a culpa, e muitas vezes eu fui taxado como o principal culpado, o açougueiro, o crossfiteiro, o inexperiente, o amiguinho do jogador, que, enfim. E agora é até bom que a gente esteja fazendo esse bate-papo aqui para esclarecer. Eu não estou aqui para atacar ninguém, para tirar minha parcela de responsabilidade, porque se eu estava ali dentro do contexto, eu tenho responsabilidade sobre isso também, eu sou homem para assumir a responsabilidade, mas eu não posso ser taxado como o culpado, como o cara que lesionou todo mundo. Pelo amor de Deus, né? Qualquer pessoa que tenha um mínimo de discernimento, de conhecimento, sabe disso. Tanto é que no meio dessas porradas eu também recebia muitas mensagens de apoio, muitas, de pessoas desconhecidas. Do mesmo jeito que muitos me batiam, muitos vinham, porra, cara, que injustiça o que estão fazendo contigo, porra, você é excelente profissional, acompanha o seu trabalho,
caralho, você é referência, tenho certeza que você não tem participação disso, é alguém que tá querendo te fuder, tá querendo botar na tua conta, isso não é justo, porra, se defende aí, não sei o quê. E eu tendo que ficar na minha e ficar calado, né? Então, assim, por vezes, até jogadores quiseram se posicionar para esclarecer algumas coisas e foi recomendado que isso não fosse feito naquele momento, né? O jogador que foi atribuído, foi o Rafael que lesionou ele. O próprio jogador ficou indignado. Caraca, que absurdo que estão fazendo contigo, cara, que covardia. Porra, eu quero me posicionar, deixa eu falar. E falou, cara, não é o melhor momento, calma, não sei o quê. Enfim, então assim, foi realmente, eu me senti muito injustiçado por ter sido rotulado, por ter sido criticado na grande maioria das vezes, de forma injusta, sem nenhum embasamento, né? Por parte da torcida. E como eu falei, eu também sou torcedor, então eu entendo o torcedor que lê uma notícia e na impulsividade, na paixão, caralho, é esse filho da puta que tá fudendo com os jogadores, porra, é ele, vai na minha rede social, vou xingar ele, esse cara pede pra sair, seu merda, sai daí, não sei o quê. Pô, claro, falar que isso não me abalou, mentira, claro que abala. Você recebeu uma enxurrada de mensagens te ofendendo, botando em questão a sua competência profissional, que eu tanto sei o quanto que eu investi e o quanto que eu tive que ser competente para poder entrar lá, e agora as pessoas botando a minha competência profissional em questão. Claro que isso me abalou. Mas por vezes eu tinha lapsos de consciência de, cara, deixa eu me botar no lado desse cara. Pô, esse cara é um torcedor fanático, apaixonado, que lê uma notícia num jornal, num veículo de comunicação, muitas vezes conceituado. E, porra, ele acredita naquilo, o cara leu no jornal, porra. Você a gente acha que... Eu acreditaria como torcedor fanático. Torcedor, claro. Isso que eu tô falando, por isso que eu me botava no lugar do cara e falava, cara, nem vale a pena eu rebater com esse cara, porque esse cara tá agindo em cima de uma mentira que foi contada pra ele, que pra ele é uma verdade, e na emoção da paixão do torcedor. Claro. Então eu tentava entender esse lado também, mas agora eu tô podendo esclarecer isso tudo. Sim, né? sim. Então acho que é importante esclarecer as claro, coisas. E obrigado por estar esclarecendo. E, cara, bacana aí, né, a entrevista do Rafael Vinícius ao Rafael Cota. É claro que a gente não vai isentar completamente o Rafael Vinícius, né, da culpa dele, né? Ele tem a culpa dele de fato. É claro que ninguém tem que ir lá na rede social xingar o cara, eu sou completamente contra isso. Eu acho que por ele ser inexperiente em clubes de futebol, tá? Eu não tô falando que ele trabalha desde 2002 com preparação física, mas em clubes de futebol, eu acho que o Flamengo não deveria ter contratado. Tá? Minha opinião, questão de opinião, tá? Contratasse alguém mais experiente na preparação física do futebol. Mas é claro também que rola do lado de fora também coisas como se vaza informação. Ele falou aí que se vaza muita informação do Flamengo, realmente se vaza muita informação do Flamengo, e às vezes para ferrar o outro profissional. Isso acontece muito, ele tá certo nessa questão aí. Espero eu que com o Paulo Souza agora na equipe, né, isso diminua, né? Espero que isso diminua. Mas, cara, ninguém tem que xingar o cara, falar, sabe, na rede social, falar mal do cara. Até porque eu sofro disso, né? A gente tem canal do YouTube, a gente sofre, nego xinga, nego fala da minha mãe, fala do meu pai, fala de não sei quem. Isso é uma coisa horrível, né? Mas se for uma crítica educada, acredito que possa ser feita. Mas tá aí o Rafael Vinícius dando a sua entrevista ao BarbaCast. Meu parceiro, se você não é inscrito no BarbaCast, tá perdendo a oportunidade de seguir um canal incrível, tá? Segue aí, aciona o sininho da notificação. Ele faz esses podcasts, né, com celebridades, pessoas do meio do esporte, né? Muita gente bacana, então dá essa moral aí pro Rafael, que é um cara muito competente. E se inscreve aqui também no canal, no Mengão ou Melhor. Vamos ver os comentários aqui. Quem tem amigos tem tudo. Tem gente que não adianta, né, cara? Um dos grandes responsáveis por fazer o Flamengo disputar uma final da Libertadores com boa parte. Cara, deve ter gente... piada, né? Tá vendo? Nem todo mundo concorda com isso. Eu critiquei bastante o Rafael Vinícius, mas critiquei os outros também. O Alexandre Sanz, o departamento médico do Flamengo, o treinador, como ele disse aí, né?
entre outros aí, né? Também não é pra largar esse hate pesado em cima do cara. Mas tamo junto, nação. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, dá essa moral pra nós, tá? Valeu, saudações rubro-negras.